Mas eu gostaria de você, por favor, abrisse a sua Bíblia no Evangelho que Lucas escreveu, no capítulo 15. Abra comigo a sua Bíblia, seu celular ou a sua Bíblia de papel, Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. A parábola do filho pródigo ou a parábola do filho perdido, na NVI, Nova Versão Internacional. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso de número 11. E diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos e o mais novo dele disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você sempre está comigo, tudo que tem é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Feche os seus olhos, ore a Deus, peça a Deus que fale com você. Em alguns segundos de oração, feche os olhos e diga assim: Deus, fala comigo. Peça a Deus que fale ao seu coração. Pai, muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade que tenho de compartilhar a Tua palavra ao coração de muitos. Obrigado também, Deus, porque vou lhes contar a história daquilo que Tu fizestes em minha vida. Obrigado, Senhor, pela poderosa salvação que me alcançou em Cristo Jesus. Obrigado pela restauração, ó Deus, em minha vida, que foi e é alegria para a minha família, Senhor. Obrigado pela chance, Deus, que o Senhor me deu, a mão estendida que eu logo abracei. Ó Deus, obrigado porque em tempo oportuno o Senhor se manifestou sobre minha vida poderosamente. Aleluia, Senhor. E espero que isto aconteça hoje, esta noite, com muitos aqui. Assim eu oro crendo, esperando que a obra do Senhor, o Senhor mesmo realize. No nome santo de Jesus, e o povo de Deus disse: Amém.
Eu gosto muito dessa história porque essa história tem muitas correlações com a minha própria história. Eu sou, em certo sentido, em muitos aspectos, o que foi esse menino quando viveu longe da sua família e longe dos seus pais. Eu fui criado num berço evangélico, num berço metodista, mais especificamente dizendo. Desde que eu me entendo por gente, os meus pais me criaram nas Sagradas Escrituras. Domingo era dia de ir à igreja, quer eu quisesse, quer eu não quisesse. E todos os domingos, então, eu ia à escola bíblica dominical aprender a palavra de Deus. Nunca vi meu pai gritando ou desrespeitando minha mãe. Eles tinham uma vida corretíssima. Meu pai era econômico, uma espécie de diácono administrador da igreja metodista, muito conhecido, muito querido, seu Oscar Camaforte. Mas para contar um pouco mais da minha história, eu preciso contar a história dos meus pais, porque o texto retrata um episódio triste na vida de uma família. E quantas coisas tristes acontecem no âmbito familiar. Quantas coisas vergonhosas que os pais têm constrangimento de compartilhar. Coisas que acontecem na intimidade. Ora, não é de se estranhar. Porque o primeiro assassinato aconteceu entre dois irmãos na primeira família da terra. Foi Caim que matou Abel, dentro e no âmbito familiar. E quantas vezes uma família sofre sem poder ou com muita vergonha e constrangimento de abrir e de expor o que está acontecendo. Assim foi em casa. Mas minha mãe veio de uma família muito pobre, muito humilde, numa cidadezinha chamada Lucélia Paulista, no interior do estado de São Paulo. O meu avô, em determinado tempo e época da vida, decidiu abandonar toda a família. A minha avó, Dona Iracema, era uma crente muito fiel e frequentava já a igreja metodista daquela região. Ela me conta que um missionário fundou a igreja visitando várias pessoas no lombo de um burro. Estabeleceu-se uma igreja ali. E entre os convertidos, a minha avó. E o meu avô era devoto do Padre Cícero, católico roxo. E ele disse à minha avó: você não vai mais à igreja. E ela disse: eu vou. Eu vou porque agora a minha alma está lavada e remida pelo sangue de Jesus. Eu não posso negar a minha fé. E teve uma vez em que o meu avô pegou um facão enorme, ameaçou a minha avó. Minha mãe estava na cozinha, ela viu. E a minha avó disse: pode matar o meu corpo, porque o meu nome já está escrito no livro da vida do Cordeiro. E esta fé de minha avó passou ao coração e à vida de minha mãe. O meu avô abandonou a casa e a Dona Iracema ficou com 6 filhos para criar sozinha. E a minha mãe conta que ela estava a costurar algumas roupas da família, orando a Deus e chorando enquanto costurava, dizendo: Deus, e agora meu marido se foi. E naquela época, quando o homem abandonava a casa, a reputação da mulher ficava em xeque. Meu Deus, e agora? Como é que eu faço para sustentar os meus 6 filhos? No mesmo momento bateu a porta um rapaz, e esse rapaz disse: Dona Iracema, eu sei que a senhora costura, será que a senhora não pode costurar essas roupas para mim? Diga o preço. E assim, meus irmãos, esta mulher de fé criou os 6 filhos e nada lhes faltou, aleluia. Porque Deus honra a fé dos seus, Deus honra a fé dos simples. E minha mãe, então, foi criada com esse testemunho de fé. Assim também foi meu pai, filho de imigrantes espanhóis, ali da região de Bauru, no estado de São Paulo. Eu sou paulistano, nasci em São Paulo e sou palmeirense. É uma piada, gente, pode rir. É muito difícil encontrar um palmeirense por aqui, né? Tem algum palmeirense, por acaso? Deus abençoe lá atrás. Pode abaixar mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Olha, bastante palmeirense.
Mas eu aprendi a ser palmeirense com o meu pai. Aliás, o livro é verdinho, não sei se você percebeu. Mas o meu pai era uma grande referência para mim de homem. E sabe onde é que a minha mãe e meu pai foram buscar para si um esposo, um marido, uma mulher? Na igreja de Jesus Cristo. Disse de manhã, muitas meninas chegam para mim: pastor, conheci um garoto, é uma bênção. Só não é crente, mas é uma bênção. Espera aí, começamos errado, né? Mas foi na igreja metodista, lá em Vila Mariana, que os meus pais se conheceram. E os meus pais tinham um propósito em comum: que os filhos não vivessem as mesmas agruras e dificuldades que eles viveram. Eles queriam o melhor para a gente. O meu pai veio dessa família de imigrantes espanhóis para São Paulo, e o meu avô é que o ajudava, dando a ele a oportunidade de trabalhar. Então, o meu pai trabalhava durante o dia e à noite ele estudava química, num nível técnico. E com o nível técnico em química, o meu pai foi subindo. Ele tinha um chefe numa empresa grande, chamada Sherwin-Williams, e ele percebia a integridade de meu pai. Meu pai se converteu no Exército da Salvação. Então era um jovem diferente, altamente disciplinado, altamente organizado. E ele disse ao meu pai: Oscar, a partir de hoje você vai trabalhar comigo e nós vamos falar inglês aqui. A gente não fala mais português. E assim o meu pai aprendeu a língua. E foi assim que o meu pai ensinou inglês para mim e para os meus outros 2 irmãos em casa. Em casa também, o meu pai decretava semanas em que não se falava português. Então eu aprendi inglês com ele. Um homem com um nível técnico, que chefiou engenheiros de químicos formados nas melhores universidades do país. Meu pai era muito dedicado. Sem dúvida nenhuma que era um homem inteligente, mas era muito dedicado. Muito responsável. E meu pai tinha 3 lugares onde ele podia ser encontrado: em casa, na igreja e no trabalho. Só. Era um homem da família. E era muito gostoso quando ele me levava para assistir o Palmeiras bater no Corinthians. Recentemente, um pênalti nos foi subtraído e nós não fomos campeões, mas vamos esperar a próxima oportunidade, não é, irmãos? Mas era tão gostoso. E eu me lembro que o meu pai comprava amendoim de casquinha. Já não se vende mais isso, não é? Pelo menos não nos estados que eu tenho ido. Naquela época se vendia amendoim na casquinha. Quem é que se lembra disso, do amendoim na casquinha? Então, o meu pai... Tem gente que nem sabe o que é isso, né, pastor? Nem imagina. Não era nascido, né, pastor Evaldo? Eu também. O amendoim de casquinha é aquela casquinha do amendoim que você apanha no pé. E aí o meu pai tirava o amendoim da casquinha, tirava a casquinha vermelha do amendoim, assoprava e me dava. Gente, são memórias que a gente nunca mais esquece. Meu pai era exemplo de tudo para mim. E nós morávamos na cidade de Santo André, São Paulo, ali na região do Grande ABC. Eu nasci em São Paulo, fui para Santo André e tudo era maravilhoso. Na época, 12 assim para 13 anos, eu tinha conquistado a minha primeira namorada. E o nome dela, minha esposa põe a mão nos ouvidos quando eu conto essa parte, mas o nome dela era Daniela. Então você imagina Daniel e Daniela com juras de amor eterno. Eu acreditava que ela de fato fosse ser a minha esposa. E era aquele tipo de namoro que a gente dava a mão assim, ó, devagar, e aquilo saciava. Era um amor maravilhoso que eu sentia por aquela menina. Tudo era maravilhoso em Santo André. E em casa nós somos 3 irmãos. E o meu irmão mais velho, chamado Samuel, todos nós com nomes bíblicos. Meu irmão Samuel, influenciado muito por minha mãe, porque havia uma afinidade entre eles. Em casa nunca houve predileção, mas tinha uma afinidade muito forte entre ele e meu pai. Eu gostava de tudo que ele gostava e vice-versa. Assim, minha mãe com o meu irmão mais velho. E a minha mãe ama as coisas do campo. Nós sempre tivemos propriedades rurais.
Então a minha mãe sonhava em ter uma fazenda, sonhava em ter um sítio, e sonhava em viver do agronegócio. E aí então ela comprou uma propriedade em que o meu irmão foi trabalhar, foi ao interior do estado de São Paulo, graduou-se no nível técnico em agronomia, e aí então o negócio foi crescendo, e tomou-se a decisão de sair de Santo André, e nós nos mudamos para o interior. Ora, a mudança foi muito dura para mim, foi muito difícil, porque eu deixei todas as coisas que eu mais amava para trás. Eu deixei a cidade que eu tanto amava e cresci na cultura de cidade grande. Eu deixei para trás a minha namoradinha, os meus amigos. Naquela época os amigos tinham uma importância muito grande. Aliás, para o adolescente os amigos são de fato uma segunda família. Eu deixei o meu pai para trás, porque o meu pai precisava continuar trabalhando para gerar recursos a fim de que o sítio desse certo. E tem uma frase de um autor chamado C.S. Lewis, e a frase é muito interessante. E a frase diz o seguinte: evite tomar decisões que levem você para longe das pessoas que você ama. Evite tomar decisões que levem você para longe das pessoas que você ama. Lógico que em muitos aspectos e épocas e oportunidades da vida, isso é inevitável. Mas meu pai disse à minha mãe: não, deixe Samuel crescer com a propriedade rural, vamos apoiá-lo, ele precisa da ajuda da família. E aí então todos nós nos mudamos para Bauru, no interior do estado de São Paulo. Só o meu pai ficou em Santo André. Nós estávamos a 400 quilômetros de distância um do outro. E eu sofri demais. Sofri muito. Sofri muito com a perda que houve da relação e do contato com ele. E o texto que nós lemos traz algumas coisas muito importantes que orientam a vida da gente e, consequentemente, podem influenciar na dinâmica familiar. Tem muitas coisas no texto que são preciosíssimas, que eu e você precisamos observar sempre. E o primeiro destaque que eu gostaria de fazer em cima deste texto é que nós nascemos livres. Você nasceu livre. Você nasceu, como diz o filósofo, condenado à liberdade. Porque a escolha última acerca da sua vida é sempre sua. Você pode ter quaisquer que sejam os condicionantes ao seu redor, as limitações, mas ainda assim você terá escolhas. Nós nascemos livres, e se somos livres, somos absolutamente responsáveis pelas escolhas que vamos fazendo pela vida. Eu diria que a vida que vivemos hoje é o somatório das nossas escolhas. Você não precisa escolher muitas vezes errado para que muita coisa se desacerte na vida. Escolher errado, por exemplo, com a pessoa com quem você vai se casar, pode ser absolutamente trágico. Fazer uma escolha profissional errada, sem a orientação de Deus, e eu creio de todo o meu coração, se você pedir orientação de Deus para qualquer tema da vida, Ele responde. Ele dá direção, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Deus não deixa ninguém sem direção. Deus não deixa ninguém desorientado pelos caminhos da vida. E eu acredito de todo o meu coração que aquela decisão de meu pai e de minha mãe foi uma decisão sem a orientação de Deus. Houve uma quebra na família. E a minha mãe, que amava muitas coisas do campo, achava que um dia eu pudesse amar também. Ora, na época eu era muito influenciado por rock and roll, eu ouvia muito rock, então eu era um menino que usava basicamente preto. Quer dizer, não mudei muito, né, irmão? Mas eu gostava de preto.
E eu tinha um cabelo, hoje meu cabelo está até organizadinho, mas eu tinha um cabelo muito grande. Usava algumas pulseiras e tal. Então eu fui morar em Bauru e eu era literalmente naquela escola do interior um ET. Um estranho esquisito. Eu era tão esquisito para eles que eles me colocaram um apelido. Meu apelido era Monstro. Eu era um monstro. Mas por dentro, eu não tinha nada a ver com monstro. Por dentro, eu era um menino acuado, com medo e sentindo muita falta que me fazia o meu pai, a minha cidade, a minha namoradinha e as coisas que eu mais amava. Eu era só um menino fragilizado pelas circunstâncias da vida. Nós somos livres para decidir. Estejamos preparados para as consequências que advirão das nossas escolhas. Segunda coisa importante do texto, irmãos, eu gosto de olhar para esse texto numa perspectiva bem humana. As pessoas erram. As pessoas são falíveis. As pessoas, querendo fazer o bem, tropeçam e erram. Acabam sem querer fazendo mal. Quantos de nós, pensando no melhor para os filhos, erramos na condução? Eu gosto de olhar para o pai desse texto como alguém que deu a esse menino toda a sua herança. Gente, só do menino fazer esse tipo de pedido, me dá a minha herança, ele já está desqualificado para ter a herança. Concorda comigo? Só por pedir. E o pai conhecia o filho que tinha. Vamos pensar num pai humano. Se a minha filha, por mais que eu a ame, me dissesse: pai, pega aí metade do dinheiro que você tem na poupança, que já não é muito. Pega aí o seu carro, pega as suas coisas, vende e me dá metade, que eu vou partir para a carreira solo. Eu diria a ela, mas eu diria com toda certeza: você pode ir, mas você pode ir dura. Pode? Vai, você não vai nem um centavo. Aliás, olha, você pode ir no Shopping Américas aí procurar um emprego de balconista. Mas eu imagino que na sua tentativa paterna de resgatar o filho, ele deu o dinheiro, o menino foi, e imagino que o pai ficou olhando, dizendo: bom, ali no meio do caminho ele volta, porque ele vai perceber a loucura que ele fez. E se você ler no texto, você vai perceber que houve um tempo entre reunir tudo que tinha e partir. O menino teve tempo de meditar antes de ir. Então foi planejado. E quantas vezes nós literalmente planejamos o nosso próprio buraco? E muita gente nos diz: não, não faça isso. Olhe, pense melhor. E é um drama para nós pastores, quando as pessoas nos procuram com a coisa toda torta e toda arrebentada. Quisera Deus, pastor Evaldo, que os irmãos e ovelhas nos procurassem antes. O que o senhor acha disso, pastor? O problema é que muitas vezes nós não estamos abertos a ouvir a voz da autoridade e da sabedoria. Aí a gente parte para a carreira solo. E dá no que dá. Parte para longe de Deus, como fez o menino, e para longe dos seus. E esse é um outro aspecto. Pessoas erram. As pessoas são frágeis. As pessoas cometem erros. E se você é este irmão, esta irmã, essa pessoa que erra, seja misericordioso, misericordiosa com os erros dos outros. Não aplique assim um juízo tão severo ao outro, porque a Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Cuidado quando você emite juízo sobre a outra pessoa, porque essa mesma rigidez pode voltar contra você. Pessoas erram, pessoas são frágeis. E esse menino então vai,
E essa é a terceira coisa importante que eu gostaria de destacar no texto. Quantas vezes Deus nos fala, quantas vezes Deus nos mostra, Deus e a vida, Deus e pessoas de Deus, que dizem não é por aí, e a gente insiste e vai. Acabei de dizer quantas vezes eu esperava que as minhas ovelhas, algumas delas, me procurassem antes, mas daí já foi. Depois voltam quebradas e machucadas e feridas. Graças a Deus, irmãos, porque não importa quão longe uma pessoa vá, Deus pode trazê-la de volta no nome de Jesus, aleluia! Graças a Deus, que Ele é o Deus da restauração. E assim foi comigo, eu fui esse menino aqui do texto, que foi para longe de casa, e quando ele sai, diz o texto que ele vai para um país distante, e quando o texto deixa claro que ele foi para um país distante, o texto está dizendo que ele foi para uma terra distante do Deus de Israel, distante dos princípios nos quais ele havia sido criado. E quando a gente rompe com aquilo que é mais profundo de Deus para a vida da gente, com toda certeza, as consequências serão terríveis. Com mais ou menos 14 anos de idade, por conta desse sofrimento todo, meu pai em São Paulo, eu no interior, eu conheci um outro amigo esquisito. E ele conseguia ser mais esquisito do que eu. Eu era o monstro e ele era o morto. Monstro e morto. E ele era o único amigo que eu tinha. Porque no colégio, onde eu era assim, um ET, um estranho, começaram a praticar bullying comigo. Me batiam, riam de mim, tinha uma rixa, né, com garotos que moram na capital e garotos que moram no interior. Então eu sofri bastante. E o único amigo que eu fiz foi o Guilherme. E o meu pai sabia que eu estava sofrendo muito. E aí ele fez o que muitos pais fazem quando não podem doar a sua presença. Então, como meu pai não podia estar comigo, ele me deu presentes por causa das suas ausências. É bom receber presente, mas alguns presentes não substituem a presença do pai, da mãe. E na fase mais importante em que o meu pai precisava estar por perto, ele estava longe. E aí o meu pai teve uma ideia genial. Ele me deu uma mobilete. Quem é que se lembra da mobilete aqui? Nossa, meu Deus. Uma mobilete. O morto, né, que é o Guilherme, tinha uma mobilete. E aí meu pai deu uma mobilete para mim. Gente, o meu pai pegava o ônibus na rodoviária de Bauru. E muitas vezes eu acompanhava a minha mãe, que o levava. E depois eu acompanhava o ônibus até a saída da cidade. Ia tentando procurar assim o meu pai na janela, escura. Eu falava, pai, me olha que eu vou acompanhar o ônibus até a saída da cidade. Eu imagino que o meu pai ficava moído dentro do ônibus. Moído. Mas eu fui me distanciando dele. Quando ele vinha ao final de semana, a minha mãe apresentava o relatório das coisas loucas que eu havia feito durante a semana. E era muita briga, muita confusão. E o Guilherme, o morto, um belo dia, me disse que estava fumando maconha. Aí eu disse, me dá um pouco desse negócio aí, porque eu já fumava em São Paulo. Mentira! Guilherme era meu único amigo. Então, para me manter com a amizade, eu decidi fumar com ele. Fumei, gostei e me viciei completamente. Os meus pais não sabiam, claro, né? Mas esse mistério e esse segredo duraram aí por volta de 2 meses. Foi quando o cachorro do Guilherme, o cachorro do morto, chamado Bambam, ele achou um tanto de maconha que a gente tinha escondido, e aí o Bambam espalhou assim, maconha pela casa inteira. Assim.
Bambam, emissário de Deus para revelar as coisas ocultas. Não vou esquecer nunca o nome do cachorro. O seu Wilson, que era o pai do Guilherme, ia recolhendo aquela quantidade toda. E aí chamou a família para uma reunião. E onde estava meu pai? Numa das reuniões familiares mais importantes da história da nossa família. Era numa terça-feira. Meu pai estava em São Paulo. E o Guilherme viu o pai dele chorar. E vendo o pai dele chorar, dizendo: o que vocês estão fazendo? Vocês vão destruir a vida de vocês e a nossa. O Guilherme nunca mais fumou maconha. Nunca mais. E aí eu já não podia andar mais com o meu único amigo, porque ele tinha abandonado o uso. Eu fiquei assim uma semana sem usar, meu pai soube e tal. Mas continuei usando, porque eu já havia desenvolvido a dependência. Depois disso, eu conheci a cocaína com 15 anos de idade. Depois que eu conheci a cocaína, aí eu já não preciso assim dar muito mais detalhes da tragédia que foi. E note, gente, que eu era apenas um menino que precisava ser amado, apenas um menino carente de pai, apenas um menino carente de amigos, como tantos outros que estão perdidos pelas ruas de Vila Velha e Vitória, que moram nos apartamentos da classe média, mas lá vivem uma vida solitária, que precisam de um carinho, de um ombro amigo, que precisam de um jovem crente que honre a santidade em Cristo Jesus e que tem amor por eles. Viciei em cocaína e me perdi completamente. Aí aconteceu comigo o que aconteceu com o rapaz da história. Eu fui para o fundo do poço, conviver com os porcos e comer a comida que os porcos comiam. Para um judeu, tocar em porco ou tocar em porcos era sinal de imundície. Pois eu estava assim completamente imundo. Os meus braços estavam todos cheios de marca das picadas de cocaína que eu tomava, porque no começo a gente cheira, na época era muito cara a cocaína, então eu passei a injetar. Foi muito duro para os meus pais descobrirem as seringas todas, as marcas do meu braço. E eu fiquei completamente dependente. E aí eu fui me desfigurando, completamente, despersonalizando. A minha mãe, Dona Eusa, ela perdeu um filho num acidente que ela sofreu rolando escadas abaixo, num sobrado que, no começo do casamento, os meus pais tinham em São Paulo. Já havia nascido o primeiro filho, Samuel, e ela perdeu então o segundo. E ela disse: Deus, se o Senhor me der outro filho, eu vou dedicá-lo ao Senhor. E aí, mais ou menos 2 anos depois, ela engravidou novamente, e eu nasci com o nome do profeta Daniel, o Senhor é o meu juiz. Daniel é, para mim, um dos homens mais santos da Bíblia, em que você não encontra falha. Não há nada de Daniel que seja deletério, como em tantos outros personagens. Daniel era homem muito amado, e por causa dele as orações foram ouvidas, e um anjo veio em seu socorro, quando ele aplicou o seu coração a buscar o Deus de toda a criação. Então minha mãe esperava que eu fosse ser alguém como foi o profeta. Você pode imaginar a dor de uma família cristã, vendo um filho completamente perdido, perdido mesmo. O meu pai dizia: meu filho, o inferno está aqui, ó, instalado na sala de casa. Os demônios estão aqui, meu filho. De noite, eu transitava do banheiro para o meu quarto, do quarto para o banheiro, pingando sangue. De manhã, minha mãe limpava as gotas de sangue, achava as minhas seringas e dizia: meu Deus, o que está acontecendo? E minha mãe profetizava, e me dizia da cozinha: meu filho, cuidado, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe. Olha, meu filho,
Cuidado porque você conhece a verdade. E o tempo foi passando. Até que depois de várias internações, eu passei por internações caríssimas, né? Passei por uma internação em São Paulo ao preço de 2 salários mínimos e meio por dia, 38 dias. Minha mãe me fez a seguinte proposta, ela disse: meu filho, a gente não sabe com quem você anda, você às vezes passa semanas, meses fora de casa, a gente precisa saber se você está doente, porque você toma picada de cocaína na veia já há pelo menos 4 anos, e era o ano de 1989, e eu tinha 19 anos. E aí então nós fomos e fizemos o primeiro exame, primeiro teste para saber se eu tinha AIDS. E o resultado veio positivo. 1989, eu descobri que era portador do vírus da AIDS. Eu sei que você vai se lembrar que naquela época a imagem da AIDS era a imagem do Cazuza. E eu dizia para mim mesmo: eu tenho sobre mim uma sentença de morte, eu vou morrer mais dia menos dia. Lauro Corona, quem que se lembra do Lauro Corona? Ele morreu em 6 meses. E não morreu apenas pela infecção, morreu ante o terror da doença, sobre a qual na época havia muito preconceito. E eu dizia: meu Deus, eu vou morrer como essas pessoas estão morrendo. E aí, de fato, eu comecei a adoecer. Lógico, né? Meu estilo de vida é um estilo de vida completamente desestruturado. Eu continuava usando cocaína e a minha saúde foi se perdendo, porque naquela época, ao contrário do que nós temos hoje, não haviam medicamentos. Muitos dos meus amigos morreram, muitos. Eu recebi notícia: fulano está doente, daqui a pouco fulano morreu. E eu dizia para mim mesmo: eu sou o próximo. Até que, depois de muito procurar, encontramos, lá na cidade de Paraíba do Sul, uma casa de recuperação chamada Projeto Amor, que foi organizada pelo pastor José Francisco Veloso. Fui ao lugar muito simples, muito humilde. Meu pai que me levou. E chegando lá, o meu pai se assustou com a simplicidade do lugar. Porque a imagem de lugar de reabilitação que o meu pai tinha era das clínicas onde eu havia me internado. E era um lugar realmente muito simples. Ele me disse: meu filho, você tem certeza que você quer ficar aqui? Eu disse a ele: pai, a questão não é querer ficar. Eu preciso ficar. Alguns rapazes logo foram se aproximando de mim, me estimulando. Fica aí, Paulista. Aí ganhei o apelido. Fica aí, Paulista, e eu fui ficando. E eu me lembro que o meu pai olhou assim para mim, entrou dentro do carro como quem olha e diz: meu filho, eu estou deixando você aqui para você ser salvo e morrer. E ele entrou dentro do carro e foi embora. E aí eu consegui dormir, irmãos, 1 semana, porque eu estava muito debilitado. E depois daquela semana dormindo, e parece que Deus faz de fato as coisas perfeitas. Você percebeu que eu sou muito calorento, né? Transpiro bastante. Onde é que Deus me colocou? Num lugar que nenhum carioca queria ficar. Numa cama virado para uma janelinha. E a janelinha era o ar-condicionado, que eu abria, ligava e conseguia ver o verde da paisagem. Ali que Deus me colocou, na cama que ninguém queria ficar, que era perfeita para mim. Até os mínimos detalhes, não é? E eu fui ficando, até que um dia eu desci para o culto, e o pastor Veloso pregava: Jesus Cristo pode transformar a sua vida. Jesus Cristo pode fazer de você um novo homem. Não há nada que Jesus Cristo não possa fazer. Abra o coração para crer e ser salvo. Você precisa passar pela experiência do novo nascimento. E assim foi. Eu criei no Evangelho de Jesus Cristo e nasci de novo para a glória de Deus. Nasci de novo. E quando a gente nasce de novo, a experiência está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, nasce de fato uma nova pessoa de dentro para fora.
É impressionante como o meu jeito de andar, as gírias, o meu jeito de falar, tudo mudou. 2 meses depois, a minha família veio me visitar e o meu pai me disse: meu filho, até no teu rosto tem um brilho diferente. E eu dizia a ele: é o brilho da glória de Jesus. Conversão profunda. Como eu disse de manhã, eu me converti no Sermão do Monte. Como Deus me falava. E aquilo que minha mãe fez ao me consagrar a Deus, Deus levou a sério. Você que está orando pelo seu filho, pelo seu marido, não desista, porque Deus vai ouvir a sua oração no nome de Jesus. Não desista. Quantas vezes a minha mãe orando de joelhos, dizendo: Deus salva meu filho. E Deus salvou. Mas eu estava muito doente, muito debilitado. E eu tossia tanto, gente, que eu tinha que sair do refeitório. Aliás, do alojamento, onde eu dormia, para tossir no refeitório. E numa daquelas noites eu subi o monte, eu sempre subi ali o monte para orar. E monte pode ser qualquer lugar, viu? O monte pode ser na cozinha. O monte pode ser no seu carro. O monte é apenas um lugar para você estar com Deus. Mas nós descíamos do nosso alojamento e subíamos um pequeno monte que cercava ali a propriedade, porque nós orávamos em voz alta e nós não queríamos incomodar os nossos companheiros que estavam a dormir. Então eu dizia de todo o meu coração, chorando diante de Deus: Deus, não me deixa morrer. Porque se eu morrer hoje, eu seria a vergonha da história da minha família. Eu seria o aidético viciado em cocaína na veia, que manchou para sempre o nome da família. E a tua palavra diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolonguem os teus dias sobre a terra. E eu disse: Deus, me dá um tempo de vida, para que eu possa viver uma história digna da qual meus pais se lembrem. Foi essa a oração que eu fiz. Naquela mesma noite, eu voltei, já não tossia mais. A febre que eu tinha no outro dia desapareceu. Eu tinha algumas feridas, especialmente no pé, que secaram. E de lá para cá eu nunca mais adoeci. E eu estou vivo porque há um Deus vivo nos céus, aleluia. Se eu estou vivo, Deus está vivo. E aí então, como eu disse, Deus leva muito a sério os pais que dedicam seus filhos a Deus, os pais que oram, intercedem e ensinam os filhos na verdade. Como é importante o papel de um professor de escola bíblica. Meu irmão, você que leciona, você que semeia a palavra, aguarde, porque esta semente preciosa há de frutificar no nome de Jesus. Como é bom, porque lá na cocaína, perdido, completamente drogado, eu me lembrava da volta de Jesus, de Mateus 24, 25, 26, 27, do sermão profético, porque me foi ensinada a verdade. E a verdade, uma vez ensinada, é a palavra de Deus, que vai e cumpre o propósito para o qual ela é enviada. E eu comecei a dizer a Deus: Deus, eu estou com saúde, já estou caminhando aí para o meu 2º ano de conversão, e eu preciso de uma família. E quem é que vai querer se casar com um portador do vírus da AIDS? Bom, minha esposa fala que eu sou um quarentão bonitão. É o que ela diz, né? Mas Deus colocou amor no coração da mulher com quem eu estou casado já há 23 anos. Naquela época, como eu disse, não tinha remédio, gente. Não tinha antirretroviral. Então ela me disse: eu amo você e você é o homem da minha vida. E Deus falou isso comigo. Então eu disse para ela: bom, se Deus falou com você, Ele vai falar comigo. E aí ela esperou por quase 3 anos, firme e fiel,
até que o amor nasceu no meu coração. E em 9 meses nós namoramos, noivamos e casamos, até porque já havia um conhecimento prévio, a gente já se conhecia. E aí foi aquela festa, aquela alegria toda, né? Meu filho se casou, ela muito consciente do que estava fazendo. Não era segredo para ninguém, até porque os meus primeiros passos no ministério foram contando essa história como eu faço até hoje. Então não era segredo para ninguém. E ela me dizia: eu vou me casar com você porque Deus me uniu a você e Deus me uniu a você num propósito. E assim fomos. A minha esposa teve um sonho. E nesse sonho, um anjo depositava no ventre dela uma criança. Ela teve o mesmo sonho 3 vezes, depois uma 4ª vez. E eu dizia: mas filha, como é que você vai engravidar assim? Eu posso contaminar você e o que é pior, você pode contaminar a criança. Então a gente vai continuar se cuidando para que você não engravide. Mas apesar de todo o cuidado, 6º mês do nosso casamento, mais ou menos 6º para o 7º mês, um acidente aconteceu e minha esposa engravidou. Com todo o cuidado que a gente tomava. E eu fiquei muito preocupado, porque eu dizia: meu Deus, essa criança pode nascer doente. A minha esposa Simone fez uma decisão consciente, mas a criança não. Aí eu dizia: Deus, como é que vai ser isso? Dessa criança nascer doente. Oramos e pedimos a Deus para que Deus não fizesse, e não permitisse, que a criança nascesse doente. E a minha esposa, sempre muito tranquila, ela me dizia: esta criança vai nascer para a glória de Deus. 6º mês da gravidez da minha esposa, eu era missionário lá no Projeto Amor. Fizemos o primeiro exame lá no centro do Rio de Janeiro e o resultado veio negativo. Nem a minha esposa e nem a minha filha, Nicole. Nicole nasceu, fizemos novos exames, novamente os resultados vieram negativos. A Nicole tem 22 anos, está no 5º período de medicina, para a glória de Deus. Glória a Deus. E depois de muitos anos, nós programamos e tivemos a Sofia. Aí já, com cuidados médicos e técnicas, tudo deu certo. Nasceu a Sofia. Que é a coisinha mais doce. Gente, glorifique a Deus, eu tenho 2 filhas saudáveis. 2 filhas saudáveis. Mas você não está doente, rapaz? Você não é portador de vírus da AIDS? Sou, é verdade, sou. E com toda certeza eu vou morrer. Mas pode ficar tranquilo que você vai morrer também. Fique certo de que um dia você vai se encontrar com a morte. A diferença talvez entre eu e alguns seja a de que eu conheço o Senhor da vida. A morte já não me mata mais. Mas e se você morrer antes? Pô, ninguém morre antes. Porque a Bíblia diz que todos os nossos dias estão escritos no livro. No livro dele. E se eu morrer hoje, eu tenho uma certeza. Deus me ama. E Deus ama a minha família. Deus ama os meus filhos. A minha vida está nas mãos de Deus. Fé é coisa simples. A minha filha Sofia, quando eu chego em casa, contava hoje no almoço para o pastor. Eu chego, às vezes chego muito tarde, assim, saio muito cedo, chego 9 horas. E a minha filha Sofia me espera todos os dias. Quando eu chego, ela me diz: pai, já coloquei no seu jornal. E aí eu sento, como. E ela deita assim do meu lado todos os dias. E eu tenho um amor pela minha filha, que se alguém me dissesse que eu teria que dar os 2 braços e as 2 pernas para ela, eu daria sem pensar. Eu daria a minha vida pela Sofia sem pestanejar. Ora, se assim eu amo a minha filha,
A Bíblia diz que o amor de Deus excede a todo entendimento. Então eu preciso repetir mais uma vez. Deus ama a minha família. Deus vai cuidar da minha família. Fé é coisa simples. É essa entrega a esse Deus que não é um Deus da filosofia, não é um Deus das fantasias, mas é o Deus que se fez homem e se revelou na pessoa de Jesus Cristo. E aí, quando estamos com Ele, é festa, é celebração, é alegria, é festejo, é retorno, reencontro, restauração, salvação, alinhamento das questões familiares. Ah, esse teu filho gastou dinheiro com prostitutas, meu filho, isso aqui é seu também, rapaz. Alegre-se comigo, porque esse menino estava morto e voltou à vida, aleluia. Então hoje, aqui, pode ser dia de festa para você. Dia de reencontro, dia de restauração. E eu gostaria que todos vocês agora fechassem os olhos. Feche os olhos. Vamos orar ao Senhor. Todos os nossos dias estão escritos no teu livro, foi o que o salmista disse. Os seus dias estão contados, como os meus. Mas a Bíblia espera que eu e você tenhamos uma certeza. Porque esta vida passa. Tudo aqui passa. Deus espera que nós tenhamos a certeza de que nós somos dele e que depois da morte estaremos eternamente com Ele num lugar maravilhoso e perfeito que Ele está preparando. A Bíblia diz que neste lugar não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá doença, porque já são passadas as primeiras coisas. E é para lá que Ele quer levar você. Então não importa quanto tempo você frequente a igreja, não sei se você está nos visitando hoje, mas hoje é dia de ter certeza que se a morte bater a sua porta, você estará com Deus no momento seguinte. É dia de ter certeza que o seu nome está escrito no livro da vida e de que você está salvo. Para fazer isso é só receber Jesus. E acreditar e crer que Jesus Cristo, na sua morte, nos perdoou os pecados. Foi isso que Ele fez. Ele morreu pelos meus pecados e transgressões, por aquilo que você sabe que desagrada a Deus, que você faz e fez, por todas as coisas feias da sua vida. Ele quer lá apagar isso hoje e dar a você uma nova vida. Então, se você quer morar no céu, se você quer ter a certeza de que o seu nome vai ser escrito no livro da vida, se você quer ter a certeza dessa entrega maravilhosa, eu queria que você fizesse uma oração comigo. Eu falo as palavras e você repete no seu pensamento. Eu falo as palavras e você repete no seu pensamento. Vamos orar comigo? Você que quer entregar a sua vida para Cristo hoje, entregar a sua vida para Deus, como eu fiz tantos anos atrás, ore comigo. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve agora o meu nome no livro da vida. Eu me arrependo dos meus erros
e dos meus pecados. Me salva e me recebe como filho, como filha. Pois esta oração eu faço em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados. Quem fez essa oração? Eu gostaria que você fizesse um gesto bem simples. Se você fez essa oração, levante sua mão assim, bem alto, para que eu possa ver. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Na galeria, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu estou vendo. Glória a Deus. Muita gente. Agora vamos ficar em pé, gente. Olhe para mim. A gente vai cantar uma canção. E mesmo vocês aí da galeria que levantaram a mão, e aqui embaixo, eu vou pedir a vocês que venham aqui na frente. Por que é importante vir aqui à frente? Não é tão importante para Deus, é muito importante para a igreja. Por que é importante? Porque a gente quer tomar o seu nome, a gente quer caminhar com você. Nós não queremos que você caminhe essa jornada de fé sozinho. Então mesmo que você frequente talvez há anos a igreja, não importa. Hoje foi o dia da oração, hoje foi o dia da salvação, você levantou a sua mão, então venha para cá. E talvez uma pessoa que está aí ao seu lado, que viu o gesto, pode ajudar você a caminhar e a vir até aqui à frente. Então você que levantou a sua mão e orou comigo, vem para cá agora, em nome de Jesus. Você pode começar a sair do seu lugar e vir para cá. Isso, sem nenhum constrangimento. Isso aqui é uma grande família, gente. É só uma grande família, mais nada. Então venha, em nome de Jesus, sem nenhum constrangimento. Pode vir. Vamos adorar, gente? Venham. Lá de cima, podem vir, em nome de Jesus. Abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que eu Hoje é o dia da sua entrega, venha, em nome de Jesus. o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção. E você sabe que você precisa vir. Então venha em nome de Jesus para cá, para a gente estar junto de você. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas.
Pode estender as suas mãos para cá, igreja do Senhor. Deus, em nome de Jesus, sobre todos esses, ó Deus, que estão entregando as suas vidas, seja o selo do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. E esses nomes sejam escritos no livro da vida do Cordeiro, de onde jamais serão apagados. Pois ninguém pode arrebatar as suas ovelhas das suas mãos. Com mão forte, o Senhor está quebrando todo jugo e toda cadeia, aleluia. Com mão forte e poderosa, o Senhor os acolhe no teu aprisco. Oh Deus, não foi à toa que aquele sangue foi derramado, e isso se faz real hoje, em nome de Jesus, aleluia. Obrigado, Senhor, porque há salvação na tua casa. Obrigado porque há, Senhor, restauração na tua casa. E assim como aquele pai que recebeu aquele filho de volta, nós celebramos o nome de Jesus, aleluia. Bendizemos o teu nome, Senhor, e te adoramos. O refrão: vem, Senhor. Vem, Senhor, E me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser meu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Glória a Deus, aleluia. Eu queria pedir vocês que vieram aqui à frente para acompanhar o pastor Henry e a equipe que vai estar dando uma literatura para vocês. Por favor, passem aqui do lado. Os irmãos que vieram juntos podem ir também. Passem aqui do lado. Eu quero que vocês vão ali para receber essa literatura que a igreja vai dar a vocês. Se o pastor Luiz puder ir também, o Renato, acompanhar esses irmãos, me ajudem, vai ser bênção. Pastor Daniel, que bênção tê-lo conosco nessa manhã e nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Eu pedi que ele pudesse dar esse testemunho nessa noite. Eu não tinha ouvido ainda o testemunho, mas eu sabia que o testemunho do Daniel era tremendo, porque o Wander falou comigo: Evaldo, o testemunho do Daniel é de abalar a gente. Daniel é um milagre de Deus, e eu quero dizer que você também pode ser um milagre. Se Deus está fazendo um milagre na vida dele, e vai continuar fazendo em nome de Jesus, né? Ele também pode fazer um milagre na sua vida. Ele pode reverter todas as situações adversas. E quando você crê nisso, você se torna um Daniel Cama Forte. O irmão me perguntou assim: por que o nome dele é Cama Forte? É porque Deus está cuidando dele, né? Então tem que ser Daniel Cama Forte, né? E eu quero dizer que eu fico feliz de saber que Daniel tem 2 filhas, mas quero dizer que Abraão teve um filho aos 100 anos. Então que Deus abençoe e continue derramando graça sobre a vida do Daniel também. Feliz por tê-lo aqui. Agradeço a todos os visitantes que vieram participar conosco nessa programação de hoje à noite. Queremos convidar você para voltar mais vezes, estar conosco aqui, aqueles que puderem, na próxima quinta. Vamos ter um estudo maravilhoso. Nós estamos estudando sobre restauração. Se você quer que a sua vida seja abençoada e restaurada, vence a preguiça, vence a novela, vence o desânimo, vem para a casa de Deus. Você vai ser abençoado aqui na próxima quinta.